3 João, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Queridos, quero que nesse texto você preste bastante atenção. Entenda comigo que quando nós falamos a respeito de prosperidade, poderíamos fazer como uma das definições: prosperidade é ter o suficiente para nós cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida. Prosperidade não é sobre uma vida de ostentação ou de luxo excessivo. Não é a respeito disso, queridos. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus molde a nossa mente, toque o nosso intelecto, porque não é sobre ostentar, mas é sobre viver com abundância para, acima de tudo, transbordar. É a respeito de alguém que flui, de alguém que transborda. Muitas das vezes, quando ouvem alguma palavra relacionada a este ensinamento, podem pensar que dinheiro é um grande problema, porque diretamente o associam com a ganância, o associam com a avareza, o associam com a vaidade. E pensamentos passam pela nossa mente como, por exemplo, eu me sinto feliz por ter o suficiente, eu me sinto feliz por pagar as minhas contas. Ou às vezes nós declaramos com a nossa boca: eu quero o suficiente para pagar as minhas contas esse mês, para mim basta pagar contas. Ou às vezes nós colocamos as dádivas de Deus num diminutivo, desprezando a tudo aquilo que o Senhor Deus confiou nas nossas mãos como mordomia, como administração, como dádiva do céu, e que Ele presenteia a nós todos os dias. Mas, queridos, entenda uma coisa: e as pessoas que precisam da sua prosperidade? Já passou isso pela sua cabeça? Porque muitas das vezes nós levantamos e falamos assim: hoje para mim, ou esse mês para mim, basta pagar as contas. Para mim basta que eu venha ter o básico para o mês. Mas é necessário que você entenda que você está conectado a uma comunidade de fé, a uma sociedade e a outras vidas que dependem diretamente da sua prosperidade, da sua mesa, do transbordar de Deus lá na tua casa. Então, quando nós olhamos nessa perspectiva de família, aquilo que muitas das vezes nós chamamos de modéstia, aquilo que muitas das vezes nós chamamos de simplicidade, é apenas orgulho disfarçado de virtude. É às vezes um egoísmo disfarçado de uma falsa virtude. Porque, queridos, por que é que nós oramos tanto pelo básico, oramos tanto pelo suficiente para pagar apenas as nossas contas, quando Deus precisa e tem interesse que você prospere para o bem da família, para o bem da coletividade, para que você sirva outras pessoas, para que a bênção de Deus na sua casa seja resposta a outras vidas? Então, às vezes nós falamos: eu desejo viver uma vida simples. Será que você deseja realmente isso? Será que esta simplicidade não é apenas um orgulho disfarçado por trás de uma falsa virtude? Será que não é apenas um egoísmo, porque estamos preocupados com a nossa conta, com o nosso mês, com o nosso básico, enquanto existem outras pessoas que precisam das sementes, e que essas sementes prosperem e multipliquem na nossa vida? Queridos, entenda isso, examine o seu coração. Nós não iremos prosperar enquanto nós permitirmos que a indiferença tome o nosso coração. Sentimentos como egoísmo, comodismo, autossuficiência. Se lembre das palavras do Senhor lá em Mateus capítulo 25 e versículo 28. Deus quer que você multiplique os talentos que Ele colocou nas suas mãos. Embora esse texto dos talentos, a parábola, ele tenha várias aplicações, eu quero que você entenda que Deus também estava falando neste texto do teu tempo, do teu recurso e dos dons que Ele te presenteou. O que você tem feito dos dons que o Senhor Deus te deu? O que você tem, como você tem administrado o tempo que o Senhor Deus colocou na sua vida, os seus recursos, as suas habilidades? Porque, queridos, colheita é sobre abençoar e não somente sobre ser abençoado. Na grande maioria das vezes, um lavrador que lavrou a terra não irá comer toda a colheita. Ele tem para si e ele tem para transbordar. Ele atende a sua família, a sua mesa, mas também tem o suficiente e o abundante
para repartir com outras pessoas. Examine o seu coração, igreja. Vamos examinar o nosso coração, como sentimentos como comodismo, tenho tudo, de nada tenho falta, porque o comodismo também, ele paralisa a nossa vida. Ou sentimentos como a escassez, eu não tenho nada. Tudo o que o Senhor Deus criou e colocou nas suas mãos precisa multiplicar. Essa é a dinâmica da vida. Todo aquele que recebe uma semente, come esta semente, parte esta semente, certamente não verá o frutificar. Mas aquele que recebe a semente, aquele que coloca as mãos na semente, planta a semente, vê esta semente voltando para si de maneira abundante e multiplicada. Essa é a essência do reino. O próprio Cristo, sendo o grão de trigo, desceu na terra, deu a si mesmo, morreu e ali derramou a sua alma na morte, para que muitos filhos viessem a nascer, para que muitos filhos viessem à existência pela sua graça maravilhosa. Então, analise a sua mente, porque uma mente acomodada, ela não sonha. Uma mente passiva não exerce fé. Uma mente que não sonha, não se move em direção aos alvos. Você precisa avançar, Filadélfia. Essa é a expectativa de Deus para a sua vida. Você precisa avançar. Enquanto nós estivermos focados num pensamento egoísta, de olhar sempre para nossa necessidade, nós não iremos prosperar e expandir, porque Deus tem interesse que nós venhamos a olhar para a nossa mesa como uma extensão desta terra, uma mesa que toca outras famílias e abençoa até os confins da terra com a graça de Deus. Preste muita atenção nesta frase do pastor Pedro Estrela. Diz assim: quando Deus lhe der um sonho, ele será maior que o seu recurso atual. Olha isso, queridos. Às vezes eu paro e penso nesta frase, quantos sonhos o Senhor Deus coloca nas nossas vidas e que são impossíveis. São impossíveis aos nossos olhos. É impossível até que alguém vá e torne este sonho possível. Não é assim? Pela fé, pelo trabalho, pela excelência. Pense você que o favor de Deus é aquele que abre a porta, mas é o trabalho e a excelência que mantém a porta aberta. Então, guarde esta frase: quando Deus lhe der um sonho, ele será maior que o seu recurso atual. Você vai precisar de um milagre de Deus para realizar o seu sonho. Mas se o seu sonho não requer Deus, então não é realmente um sonho dado por Deus. Se Deus estiver envolvido no seu sonho, Ele mesmo será a única maneira de alcançá-lo. Aleluia! Deus é a única maneira de nós vivermos o extraordinário, queridos. Não existe outro caminho. Precisamos praticar a dependência de Deus para que todos os nossos sonhos venham ser realizados. Olhe para o Senhor, faça o que é correto. Faça o que é correto, queridos, nessa terra. Porque se nós frustrarmos esperando que o nosso esforço seja reconhecido, então é porque a nossa fé está nos homens, nas instituições, e não no nosso Pai, e não no nosso Deus. O Salmo 75, do 6 ao 7 diz: porque não é do Oriente e não é do Ocidente, e nem do deserto que vem o auxílio. Deus é juiz, a um abate e a outro exalta. Aleluia! É dele que vem o nosso socorro. Nesse aspecto, o orgulho, a autossuficiência também são sentimentos que precisamos avaliar, porque nos impede de avançar e de prosperar. O orgulho leva à arrogância, e para viver a verdadeira prosperidade bíblica, nós precisamos alinhar o nosso coração em humildade com o nosso Deus. É o primeiro passo, reconhecer que somos dependentes dele. Você precisa se relacionar com um provedor extraordinário. Mantenha o teu coração e o teu alvo fixo nele. Lembre-se de Nabucodonosor, lembre-se de Herodes, lembre-se da igreja de Laodiceia. Todos caíram por causa do orgulho, mas nós, como igreja Filadélfia, olhamos e os nossos olhos estão fixos no Senhor, o nosso Deus. Ele é o nosso provedor extraordinário. Você precisa reconhecer que Deus é a sua fonte, que Deus está atento às suas orações, mas que está sondando o teu coração também enquanto você as faz, enquanto você ora, enquanto você se debruça para orar. E o Senhor Deus tem prazer que os seus filhos venham a prosperar. É bíblico, Salmo 35 e 27. Cantem de júbilo, se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz, ou em algumas traduções, que se alegra na prosperidade do seu servo.
Deus tem prazer que você avance e prospere, mas que o nosso sonho seja o sonho da família. Se o nosso sonho não é algo que podemos compartilhar com o próximo, então, queridos, são apetites, são interesses de um coração egoísta, e como diz o apóstolo Tiago, Deus não tem parte com estas orações mal feitas e mal intencionadas. Amém? Guarde esta palavra no seu coração, ela é a verdade de Deus a nosso respeito.